As queimadas no Pantanal no ano passado mataram 17 milhões de animais vertebrados. Nós sofremos, talvez, o maior crime ambiental que eu já presenciei ao longo dos meus 70 anos de idade. Sobrevoando era como se você estivesse vendo um cemitério de árvores queimadas. O negócio está tudo mudado, né? Aquele tempo foi um, de dia é outro mesmo. Não sobrou nada. Não sobrou um hectare para dizer aqui sobrou. E a grande questão é, quanto tempo a natureza pode levar até se recompor desta destruição? Isso aqui era tudo invernada, 16 quilômetros só de pastagem. Hoje você anda de cinza, carvão. Eu imaginei que já ia queimar a fazenda inteira assim em questão de minutos, né? Como ele vinha vindo, né? Aqui era para estar cheio de planta, mas se eu não tivesse cuidado com isso daqui, hoje em dia não tinha nada, o fogo tinha queimado. Espia a minha casa que o fogo começou a queimar. Eu nunca tinha presenciado, em 2 horas, queimar 4.300 hectares. O que sobrou aqui foi só animais mortos, cinza, porque hoje o prejuízo meu não é só no gado, não é só nos animais silvestres. O prejuízo meu é as matas que eu preservei ao longo dos 23 anos que eu estou, 22, 23 anos que eu estou aqui. Hoje a mata está no chão. O meu medo hoje é que entre um fogo. Se entrar um fogo hoje, não vai sobrar nada. Um ano depois do episódio, grande parte já recuperou. Já tudo cercas novas, já levantamos a fazenda, já levantamos o curral, que até o curral queimou, já levantamos outra vez. As matas não. A mata vai mais de 20 anos e olha lá, se recuperar. Sumiu muito bicho, famílias de bicho desapareceram, né? Agora que tá começando a voltar, né? Depois de um ano aí. E aqui começou a aparecer papagaio, tucano, bem-te-vi. E aí qualquer pocinha de água que tinha, né, nessas torneiras aí, eles sentavam e teve pessoas aqui que deu água até na mão, assim, na vasilha, né? Sentava, nem olhava pra gente, sabe? Então, um ano depois dos incêndios que aconteceram o ano passado aqui na fazenda, nós verificamos que a propriedade vem conseguindo se recuperar. A vegetação, a gente vê ela produzindo frutos, a gente está encontrando muitas espécies com flores, com frutos, e elas têm servido de alimento para a fauna que aqui ficou, numa área que é extremamente especial para as araras azuis. O ano passado, quando eu cheguei aqui, que tinha queimado, fazia um mês, meu medo é que não tivesse mais araras, então achei que tinha acabado. Ontem, andando pela fazenda, a gente viu muito poucas araras em relação à quantidade que a gente sempre encontra, em torno de 500 a 800 araras. A gente conseguiu avistar ontem e contar numa árvore que elas estão dormindo agora, que não é o dormitório tradicional, 167 araras. É muito pouco em relação ao que a gente está acostumado. O incêndio realmente queimou a maioria do parque, mas trouxe um pouco de visibilidade para a unidade de conservação. Esse ano, quando iniciou um pequeno foco de incêndio dentro do parque, no dia seguinte tinha 6 aviões jogando água e toda a mobilização dos aparatos estatais para combater esse incêndio. Então eu vejo que o incêndio do ano passado ele colocou o parque em evidência. Eu acho que o fogo ele impactou de maneira muito mais significativa pequenos vertebrados, animais de pequeno porte que realmente tiveram suas populações devastadas porque não tinham como fugir daquele incêndio do ano passado. Em relação às onças pintadas, a gente tem monitorado o ousado, que é um animal que foi capturado durante os incêndios com a pata queimada, ficou um mês em tratamento, retornou,
foi solto? Foi um indivíduo de onça-pintada que a gente conseguiu entender como que ele utilizava a paisagem. A partir do momento que ele foi solto, a gente tinha um ambiente devastado. E a gente imaginava que ele ia ter um movimento muito mais errático e ia ter que se deslocar bastante para encontrar alimentos. E o que a gente percebeu é que ainda restavam várias áreas úmidas, que foram chaves, né, para manter presas sucuris, jacarés, capivaras. Então, o movimento dele nas primeiras semanas era basicamente indo nessas áreas úmidas, pequenos brejos, lagoas. A gente vê que o Pantanal ainda conseguiu dar suporte para manter esse indivíduo no mesmo território que ele havia antes do fogo. Ainda dá para ver alguma coisa aí? A pergunta que a gente recebe, né? Como é que foi o fogo? Como é que tá, né? Como é que tá isso aí? E aí você vê que as pessoas querem vir aqui e conhecerem. Isso que a gente ouve aqui era um silêncio mortal, assim, de qualquer lugar que a gente ia aqui na reserva. Uma equipe de 30 pesquisadores chegou aqui na reserva para fazer o levantamento das carcaças. Eles se depararam com animais vivos, muitos animais que sobreviveram. 2 dias, 3 dias depois eles começaram a voltar e eles estavam nas áreas que já tinham sido queimadas, que a gente nem estava circulando mais, porque a gente estava trabalhando para controlar onde o fogo estava chegando, né? Um ano depois, como é que estão a fauna e a flora da RPPN? Se reestruturando. A gente não fala muito em recuperação, restauração, porque a recuperação ela é um longo prazo, né? E a gente percebe que as áreas que têm menor resiliência, menor resistência, né, são as áreas mais próximas aos rios, as matas ciliares. Em torno de baías, corichos, também são mais sensíveis. E as áreas mais altas de cerrado, elas têm se recuperado com uma força um pouco mais assim, expressiva. A partir de tudo que aconteceu, dos incêndios e desse momento tenso inicialmente de quem era a responsabilidade, né? Sempre vai se buscar um responsável, isso possibilitou que tivesse um diálogo e hoje, na verdade, a gente convergiu para unir forças, né? E aí tivemos várias ações que a gente construiu também em conjunto com os grupos de apoio de pesquisadores, de comunidades, organizações parceiras. Primeiro, agilizar a detecção e o combate. E o fator primordial nisso é a comunicação. Então a gente estabeleceu redes de comunicação direta entre as pessoas, né? Então hoje a gente tem grupos de WhatsApp localizados, né? O grupo de WhatsApp é aqui mais da região de São Pedro de Joselândia, de Barão de Melgaço. Grupos de WhatsApp lá do Porto Cercado, grupo de WhatsApp de Poconé, um grupão geral do Pantanal. Então isso agilizou muito a detecção. A gente começou a ter a detecção imediata. O incêndio começou, a gente soube na hora que o incêndio começou. Cada um tem seu ponto de vista, não é em todos os momentos que eles são convergentes, mas todo mundo tem um objetivo, que é de proteger o Pantanal. Depois do fogo, não continuamos a ter uma boa vida, porque você já tem um conhecimento que os Guató vivem da pesca e da isca. Mas a isca se tornou um objeto raro na nossa vida, porque veio a seca, as baías secando, os corichos. Tanto é que o Pantanal, a Transpantaneira, em todas essas pontes é possível você ver água, né? Esse ano todas elas secaram. Ficaram só aquelas poças onde os animais ficaram, né, acumulados. Você via muitos animais mortos, né, porque aquela disputa pelo aquele espaço, aquele pouco de água ali, né, levava eles a entrarem em atrito, né. Vai uns 3 anos de chuva para voltar a ter a bacia ser como era. Porque toda essa
esse pulso do Pantanal aí de inundação e seca, ele está bastante prejudicado, né? Então, não teve muita inundação, o Pantanal praticamente não inundou, com isso áreas que antes ficavam alagadas e criavam esses tanques deixam de existir, né? A gente precisa de água no Pantanal. O que rege a vida na planície pantaneira é a água. E está sendo muito difícil. E o que mais dói para a gente é pensar que o ano que vem pode ser pior do que agora. Na beira do rio, tem terra que é barro e com a seca, ele resseca, ele racha e esquenta como se fosse um tijolo queimado. É como é a minha terra lá de plantação. Eu comecei a molhar, mas foi pior. Com o calor, esquenta a terra, ele mela, porque não tem aquele frescor da terra para poder brotar. Esquenta, cozinha a semente e não nasce mesmo. Aqui tem 79 anos que eu moro aqui. O vapo chovia a semana inteira. Aqui quando era novembro, dezembro, a água estava por cima do barranco. Fatura que tinha plantava, dava de matar, plantava milho, arroz, batata, mandioca. Naquele tempo velho não volta mais. O que me faz sentir não é o eu, não é eu não. Porque eu já aproveitei o melhor que a natureza podia me dar. Meus filhos, meus netos, né? Meu povo, os vindouros, podia ter alguma coisa mais de conforto. E não vão ter. Mas o Pino não deixa que tomar que chove. Eu quero que chove. Né? Não, porque se eu vá para o não chovendo, como que nós vamos viver nesse mundo? Não tem mais jeito, né? Olha, o senhor vê, segunda-feira, 1º de novembro. Daí entra dezembro. Se não chover esses 2 meses, vai ficar seco do mesmo jeito, né? Não tem jeito. Mas Deus é grande, né? Desse sabe o bom lugar, ai, o mundo tá diferente, cada vez mais diferenciando. Punha sentido pra ver, cada cantiga dos passarinhos tá te mudando. Sabia chorava chuva, hoje em dia não quer cantar. Desse sabe boa hora, desse sabe o bom lugar, ai, o mundo tá diferente, cada vez mais diferenciando. Punha sentido pra ver, cada cantiga dos passarinhos tá te mudando. Sabia chorava chuva, hoje em dia não quer cantar. Oi, não, oi, lá, lá, lá. Por nós é assim, cunhado.